Então, pessoal, para a gente já ir começando, para dar o início ao andamento, a gente ainda tem algumas palestras aqui hoje. Então, queria trazer para vocês um tema muito relevante. Eu sei que a gente, quando pensa em finanças, sempre pensa em uma ótica mais de dia a dia, de resolução de problemas, de contas a pagar, contas a receber. E eu queria trazer aqui hoje uma outra abordagem para vocês, para que a gente refletisse sobre finanças de uma forma estratégica, de uma forma objetiva e de uma forma de buscar resultados, né? Então, muito mais do que só um instrumento operacional do nosso dia a dia ali. Então, acho que para a gente iniciar, queria primeiramente me apresentar um pouquinho, né, contar um pouco da minha história. Aí a gente vai falar da importância das finanças estratégicas, né, que eu acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer para vocês. E em seguida a gente vai falar um pouco das missões de uma empresa bem-sucedida, o que a gente precisa ter com um olhar financeiro, não só operacional ali. E trazer alguns insights de como interpretar dados financeiros e melhores práticas de gestão como um todo também. Então, pessoal, acho que para iniciar, apresentando um pouquinho, meu nome é Guilherme Torelli, eu sou formado em Economia aqui na UNB. Já trabalhei com consultoria estratégica, consultoria financeira para empresas, para pessoas físicas, né? E já trabalhei no setor público com fusões e aquisições, né? E mais recentemente liderei a área financeira de duas empresas, uma de edtechs e outra de eventos, né? E principalmente nos últimos anos vim me especializando em finanças corporativas, né? Que é principalmente essa área da gente utilizar as finanças como um gatilho estratégico para a empresa, né? Então, nos últimos anos, realizei mais de 50 projetos em 20 setores, mas com especialidade em academias, né? Hoje eu atendo 11 academias espalhadas por 4 estados do Brasil. E a grande questão é realmente a gente utilizar a estratégia e a gestão financeira como um insumo para a gente alcançar os nossos resultados, né? Então, acho que em um primeiro momento, eu queria trazer alguns questionamentos aqui do porquê que as finanças estratégicas são importantes, né? Quando a gente pensa em finanças, como eu falei no início, a gente sempre pensa em contas a pagar, a receber, contabilidade, resolver os assuntos do dia a dia, né? Mas os pontos que eu queria trazer aqui é como que a gente, como empresário ou gestor, deixa dinheiro na mesa, né? E alguns dos principais insights que eu obtive nos últimos anos, trabalhando com diversos gestores, é que empresários deixam dinheiro na mesa quando não geram informações sobre a empresa, então quando não tem um sistema financeiro que contabilize de forma crível resultados de receita, de gasto, e, consequentemente, quando não sabem qual é o resultado real da empresa, então não sabem qual foi a margem de lucro da sua empresa nos últimos meses. É importante que a gente saiba disso, exatamente para que a gente tenha esses dados que vão orientar a nossa estratégia, né? Então, novamente, que não acompanham custos e despesas, que não repensam a estratégia de negócio, ainda mais agora a gente vê um mercado cada vez mais competitivo, cada vez com mais players internacionais atuando. Então, é muito importante que a gente constantemente repense a nossa estratégia, o nosso modelo de negócios, né? Que não precificam o negócio da forma correta, que tomam decisões sem embasamento financeiro. E esse ponto que eu acho muito importante é essa receita de caixa e competência, né? Eu acho que esse é um conceito financeiro que eu gosto sempre de trazer nas conversas, que é literalmente a gente entender que a receita em caixa é aquilo que é disponibilidade financeira. Então, quanto que tem de disponível na sua conta bancária a partir de uma venda. E a receita em competência é quanto que você vendeu, né? E não efetivamente quanto você recebeu. Então, isso vai ser muito importante, principalmente em um olhar estratégico, a gente analisar as finanças em regime de caixa, para entender verdadeiramente a saúde financeira da empresa. Então, pessoal, acho que num contexto que a gente está vendo no mercado de academias, que nos últimos anos a concorrência aumentou bastante, diversos players internacionais entrando no mercado, uma mudança de percepção de valor do mercado, a gente está vendo que não tem espaço para amadorismo. E a gestão financeira é essa diferença e é o que afasta um mau gestor de um bom gestor, né? De um gestor que consegue analisar os dados e olhar para o futuro, né? Então, o sucesso de uma empresa ele envolve mais do que entregar um produto ou serviço de qualidade, mas envolve ter esse olhar profundo acerca da saúde financeira da empresa, né? E o grande feedback que eu queria passar também nesse momento é que a saúde financeira da empresa é responsabilidade de todos que estão envolvidos nela, né? Seja o CEO, seja a moça do café. Acho que é muito importante que todo mundo tenha noção da responsabilidade financeira que tem dentro do negócio, né? E nesse contexto, pessoal, acho que esse é talvez a grande provocação que eu queria trazer aqui nessa conversa de hoje, para que a gente entenda que as finanças operacionais é o que faz a gente apagar os fogos do dia a dia, resolver todas as operações do nosso negócio. Agora, as finanças estratégicas é que vão permitir que a gente tenha um olhar para o futuro, né? É olhar primeiramente para o passado, entender a nossa performance, para criar um plano de ação no presente, mirando o futuro, né? Para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente constrói, né? E, através desse caminho, a gente precisa gerar dados financeiros, é a linguagem da empresa. Então, se a gente não está gerando dado, a gente nunca vai conseguir interpretar o dado e gerar um plano de ação para o futuro, né?
E eu acho que essa é a grande questão nesse momento. A gente tem sempre que pensar que a empresa não é ONG, né? A gente precisa do controle financeiro, a gente precisa de gestão financeira para gerar retorno para o capital que foi investido e principalmente para a gente alcançar os resultados que a gente tem a médio prazo, né? Então, nesse momento, pessoal, acho que a importância das finanças corporativas, a gente conversou um pouquinho já, em entender e olhar as finanças como um instrumento de crescimento da empresa, né? E nesse momento eu queria trazer para vocês também, aqui, que são o que eu chamo das 4 missões de uma empresa bem-sucedida, né? Aqui, esse é um escopo que tem com base essa referência do livro O que o CEO Quer Que Você Saiba, que é um livro que eu indico bastante também para os meus clientes, parceiros, que é desse consultor chamado Ron Charan. Ele foi um consultor muito tempo, atuou na GE, atuou na McKinsey, atuou em grandes consultorias internacionais, foi o braço direito de Jack Welch, um dos maiores CEOs da história da GE, de carros. E ele traz esse arquétipo para a gente refletir quais são as principais 4 missões que a gente tem que pensar no dia a dia para que a nossa empresa seja um sucesso, né? E quando a gente olha no detalhe, a gente normalmente pensa só no primeiro quadrante, né? Entregar produtos e serviços melhores que a concorrência. Mas isso por si só não é suficiente, né? A gente tem que pensar, e é o que eu vou trazer um pouco aqui para vocês, para a gente refletir os outros 3 quadrantes também, né? O primeiro, de uma lucratividade crescente. O que é isso? É a gente conseguir gerar mais resultado dentro da nossa operação. Ou mais receita para uma mesma estrutura de custos, ou a mesma receita para uma estrutura de custos enxuta, né? Então, é buscar que a nossa operação constantemente gere mais lucro, né? O terceiro quadrante é o retorno sobre o capital investido, que é literalmente quanto que a gente investiu no negócio anteriormente e ter sempre essa análise em mente do quanto que a gente vai receber lá na frente, como fazer para que a gente receba o quanto antes o retorno sobre esse capital que foi investido. E, por fim, esse ponto que é, na minha visão, um dos mais importantes, que é a gestão de caixa, né? Que é um dos principais motivos pelo quais as empresas quebram. É justamente uma fraca gestão de caixa, que é aquele ponto que a gente conversou entre vender não é necessariamente que aquele recurso vai estar disponível para você, né? Principalmente se a sua academia, se a sua empresa trabalha com planos, por exemplo, você pode vender um plano de 1 ano, de 6 meses, mas eventualmente você não vai receber todo aquele dinheiro quando você vendeu. Então existe um descasamento entre venda e receita, e aqui é muito importante que a gente analise sempre o que está entrando, a disponibilidade de recurso, porque é isso que vai dizer se sua empresa está saudável ou não, né? E aqui, pessoal, vamos entrar um pouco mais no detalhe nesses 4 cases e trazer para vocês, nesses 4 pontos, e trazer para vocês alguns cases também que eu já vivenciei. Então, acho que, primeiramente, a gente sempre pensar em produtos e serviços melhores que a concorrência, né? Acho que quando a gente pensa em gestão de qualidade, em uma empresa de sucesso, esse é sempre o principal ponto que vem na nossa mente, né? E aqui, principalmente, a gente como gestor, e principalmente como gestor financeiro, a gente tem que refletir sobre isso também, né? Ou seja, o nosso posicionamento de mercado, né? Aqui, para entregar serviços e produtos melhores que a concorrência, basicamente, o primeiro passo é ter a estratégia definida do que a gente quer ser, de qual o nosso nicho de mercado, principalmente qual é o público-alvo, né? Qual o problema que a gente quer resolver. Então, eu vejo muito gestor que não tem essa visão clara de posicionamento de mercado do que quer entregar e simplesmente vai entregando qualquer resultado, vai entregando qualquer serviço, qualquer produto, e dessa forma nunca vai conseguir ser realmente o diferencial, né? Dentro de todo o desenvolvimento estratégico, a gente sempre tem que pensar no nosso diferencial competitivo, né? O que a gente faz que nos diferencia da concorrência, né? O valor agregado, ele vem dessa escassez, né? E não necessariamente é fazer algo diferente, que ninguém faça, mas fazer diferente no sentido de entregar um valor, entregar um serviço ou entregar um produto que não seja literalmente o que as outras pessoas vêm fazendo, mesmo que seja algo, um mercado como a gente vê em academia, que já tem diversas soluções, né? E principalmente nos últimos anos a gente vem vendo a questão do nicho de mercado, como cada vez mais essas empresas, antes que ofereciam todas as soluções dentro de uma empresa só, vem se especializando e o mercado vem buscando cada vez mais isso, né? Quem gosta de bike quer malhar numa empresa ou numa boutique específica de bike, não necessariamente numa academia que tenha N soluções. Então é entender o seu público-alvo e conseguir entregar esse valor agregado, que é um serviço diferenciado para aquela pessoa que está alinhado com o seu objetivo, né? Que entra nesse terceiro ponto de pensar na experiência do cliente. É justamente isso. O cliente é o início e é o fim do processo aqui. Mesmo a gente falando de finanças, de números, de retorno para investidor, para sócio, a gente sempre tem que pensar o financeiro sobre a ótica do cliente. Toda decisão que a gente toma, a gente tem que ter o cliente como fim e como meio no processo, né? E, por fim, a grande sugestão que eu dou é analisar concorrentes e benchmarks dentro de um contexto de entregar melhores serviços, né? A gente vê principalmente que concorrentes são aqueles que disputam o mercado com a gente, né? Principalmente aquelas academias que estão mais próximas de vocês em espaço físico mesmo, né? Geografia. E os benchmarks são aquelas empresas que são referências para a gente, sendo num contexto nacional ou internacional. Então é muito importante manter um olhar atento ao que os concorrentes estão fazendo, mas também o que o mercado está fazendo na ponta
dentro das grandes referências, né? E aqui, pessoal, alguns cases que eu já pude vivenciar dentro das consultorias que eu presto, né? Então, um case de uma empresa que eu fiz consultoria há uns anos atrás, que literalmente ficou para trás no que tange a valor, a entrega para cliente, né? Ele não tinha um produto diferenciado, o serviço não tinha nada que gerasse efetivamente valor, porque ele não fazia nada de diferente ou nada de especial. Então, a grande questão foi muito mais uma reflexão estratégica, de repensar o valor que ele queria entregar, que público que ele queria atingir, para aí sim ter todo o desenvolvimento financeiro a partir disso, né? E um outro case é complementar a esse. É uma empresa que tinha isso bem definido, mas simplesmente não conseguia se fazer vender. Pecava nos canais de venda, pecava na comunicação com o cliente. Então, uma vez que isso foi sanado, a empresa conseguiu melhorar o seu resultado financeiro, conseguiu ter mais alunos, principalmente por se comunicar melhor, porque literalmente as pessoas não entendiam qual era o verdadeiro produto, o verdadeiro serviço que ele estava vendendo. Então, aqui pode envolver tanto um problema de você ter um serviço de qualidade, como também você conseguir alcançar o público através dos canais de venda disponíveis, né? E aí, pessoal, acho que aqui é um momento importante, porque é onde a gente entra nos outros 3 quadrantes, e que a gente vai falar de uma parte mais financeira mesmo, de uma parte mais de gestão, que não envolve apenas a gente pensar se o nosso serviço está sendo de qualidade, mas pensar em como tirar o melhor e tirar mais resultado possível em cima da estrutura que a gente tem, né? E como a gente falou de lucratividade, acho que um primeiro ponto que a gente tem que pensar como gestor, como profissional, e principalmente como até o entusiasta de negócios, é que a gente tem sempre que separar a nossa receita entre o que é operacional e não operacional. Acho que esse é um primeiro ponto, né? A gente, como academia, como boutique, né, de fitness, a gente tem que entender qual é a nossa atividade fim. Se a nossa atividade fim é vender planos de natação, essa é a nossa receita operacional. Se a gente tem outras receitas que sejam patrocínio, que sejam, enfim, algum tipo de aporte financeiro, a gente não pode considerar isso dentro de uma receita operacional. Então, eu vejo essa confusão muito, muito frequente também dentro de alguns gestores, que não entendem que, eventualmente, a gente tem uma receita que é diferente da receita operacional, né? E se você tem uma entrada de caixa que não diz respeito às suas operações, por exemplo, venda de equipamentos, isso é interessante, isso aumenta a nossa caixa, eventualmente. Mas isso não é o motivo pelo qual uma academia de ginástica existe. Então, o primeiro ponto para entender a lucratividade é a gente conseguir separar o joio do trigo, entender se efetivamente as atividades pelas quais a gente existe estão gerando receita o suficiente e comparar isso com os custos em um segundo momento, né? E esse segundo ponto aqui que eu acho muito importante, pessoal, pensando em lucratividade, são esses 2 termos, upselling e cross-selling, né? Não sei se vocês já conhecem, mas a ideia é que a gente consiga aplicar esses conceitos para as nossas academias, né? O upselling é a gente conseguir aumentar o nosso ticket médio, vendendo um mesmo serviço, ou um serviço agregado, para aquele cliente. Então, por exemplo, um plano mais caro, ou um plano mais longo, ou um plano com algum tipo de vantagem que possa aumentar o nosso ticket médio. Enquanto o cross-selling é a gente vender um serviço ou um produto distinto para esse mesmo cliente que já ia adquirir algo nosso. Então, o cliente que vai adquirir um plano, a gente consegue vender algum outro serviço agregado, algum produto ali junto. É sempre pensar, e justamente dentro da nossa estratégia, quais são as formas que a gente consegue aumentar o ticket médio daquele cliente por meio de um produto mais premium ou por meio de outros produtos ou serviços que a gente consiga agregar para esse cliente, né? E como a gente falou no início, se a lucratividade ela tem por um lado a receita, ela tem do outro lado os custos, né? E é sempre buscar otimizar custos e essa eficiência operacional. E aqui eu acho que um dos principais pontos é o espaço físico, realmente. A gente buscar formas de rentabilizar o nosso espaço físico da academia, né? Alguns cases aqui interessantes dentro dessa questão de lucratividade. Ano passado eu prestei consultoria para uma academia que tinha foco em aulas coletivas. E essa era a estratégia deles. Mas eles não estavam conseguindo rentabilizar bem o espaço físico, no sentido de que eles tinham um horário todos os dias, entre 2 às 16h30, que não tinham aula nenhuma, de nenhuma modalidade. Basicamente, as salas ficavam fechadas, né? E o que a gente refletiu foi uma forma de conseguir colocar aulas nesses horários, em que tinham menor demanda, com preços distintos, justamente para atrair o público-alvo que tinha essa disponibilidade de recursos para malhar em um horário, tanto com alternativo, mas também com ticket médio menor. E foi uma solução que a gente demorou um tempo para implementar, até repensando quais seriam as aulas coletivas que poderiam estar dentro daquele horário, que teriam mais aderência ao público, né? Tanto no que tange a disponibilidade, quanto a ticket médio também, né? E a gente conseguiu alocar determinadas aulas nesses horários, que aumentou a oferta de aulas da academia, diminuiu a lotação nos horários mais cheios
e, consequentemente, conseguiu ter tickets médios distintos, que é aquilo que a gente fala do upselling, você eventualmente poder vender a um ticket maior ou ao ticket menor, a depender da disponibilidade do cliente, né? Então, isso aumentou a lucratividade da academia e ocupou mais a academia em horários distintos também, né? Então, é muito importante que a gente sempre pense nisso, até porque dentro do nosso modelo de negócios, a gente tem uma estrutura de custos muito forte, muito maior que os custos variáveis, na teoria. Então, a gente precisa sempre estar refletindo em, se a gente tem custos com infraestrutura que não variam tanto com o crescimento de alunos, da mesma forma, uma despesa com o pessoal, a gente tem sempre que buscar formas de escalar essa receita. E conseguir aproveitar melhor o espaço físico é um grande insight aqui também. E aí, pessoal, o terceiro quadrante é o retorno sobre capital investido, que aqui eu acho que tem esse gatilho importante da gente pensar também qual é o investimento que é feito na unidade, né? Então, aqui é importante porque eu vejo muitos gestores também que têm um olhar muito grande de se comparar com o mercado, eventualmente com concorrentes diretos, e eventualmente ter alguma necessidade de investimento, né? Mas eu acho que aqui o grande gatilho é que todo investimento a ser feito na empresa seja pensado de forma estratégica no que tange a, principalmente, como que vai ser feito esse investimento, né, no sentido da saída de caixa, mas quanto tempo que vai demorar para ele ser pago, né? E aqui envolve tanto uma discussão de crescimento sustentável, né, de aumentar a nossa base de alunos ao longo do tempo, para que a gente consiga ter um retorno sobre todo o investimento feito, mas também em tanto ações de atração quanto de retenção de alunos, né? É muito mais barato manter um aluno que já está na nossa academia para que ele siga sendo nosso cliente do que trazer alguém de fora do mercado, né? Todo o custo de marketing, todo o custo comercial. Então, no que tange a retorno sobre o capital investido, é pensar na empresa a médio prazo, né? E pensar sempre estratégias de manter aqueles clientes dentro da estrutura ou trazer novos também, né? E aqui, acho que quando a gente fala de capital investido, naturalmente, a gente pode pensar sempre em maquinário, né, em obras, em melhorias, mas aqui também eu acho que a gente sempre tem que refletir sobre a estrutura de capital, né? Ou seja, se faz mais sentido eventualmente a gente ser financiado com dinheiro próprio ou com dinheiro dos outros, né? Se a gente cresce com o nosso recurso ou recurso de terceiros. Isso é uma discussão que é muito forte, principalmente no que tange a melhores formas de crescimento, né? Na teoria, sempre é melhor crescer com o dinheiro dos outros, mas a médio prazo a gente tem que entender formas de pagamento, taxas de juros, e tudo isso muitas vezes não é pensado de forma estratégica até ser feito, e tem um impacto a médio prazo, né? Então aqui é um dos cases que eu mais verifico, são realmente academias que se financiam da forma errada, ou que obtêm empréstimos a taxas altas, sem analisar como que aquilo vai entrar num fluxo de pagamento mensal, e eventualmente acaba afetando as capacidades de arcar com as obrigações de curto prazo, né? Ou realmente que faz investimentos maiores do que o necessário, né? E isso não tem um retorno em receita, como teve em gastos, em custos, né? Isso acaba cada vez mais consumindo a operação, né? E a lucratividade e, consequentemente, o retorno ao longo do tempo sobre aquele investimento, né? Então, aqui é muito cuidado realmente para fazer cada tipo de investimento na academia e pensar sempre de uma forma projetiva e entender como que aquilo é necessário, mas principalmente qual é o payback, em quanto tempo que a gente vai ter o retorno sobre esse capital, qual é o potencial de receita que ele vai gerar. E, pessoal, por fim, acho que é a questão do caixa, né? Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes aqui que eu costumo ver, e acho que a principal razão pela qual as empresas quebram é por problema de caixa, né? Não aqueles outras questões que a gente visualizou. E aqui, principalmente, porque é algo realmente a se pensar que a receita e o caixa não são as mesmas coisas, né? Então, uma empresa ela pode quebrar aumentando suas vendas, e o caixa pode piorar com o aumento de vendas, ou com uma empresa vendendo mais ou expandindo o market share, ainda assim a empresa pode quebrar, porque eventualmente a gente, no ato da venda, tem alguns custos, como a comissão comercial, como, enfim, o sistema que eventualmente a gente use. Mas se eventualmente a gente recebe muito esticado, a gente tem custos que ocorrem no presente para receitas que só vêm no futuro. Então, um caixa ele pode piorar, a disponibilidade de recursos pode piorar mesmo a gente vendendo mais, né? Então, esse, na minha visão, é um dos principais quadrantes que a gente tem que manter a atenção como gestor. É entender venda, sim, pensar em competência, né? Mas sempre tem um olhar em caixa, né? Sem um olhar em caixa, a gente vai sempre estar muito frágil em relação a mudanças que possam ter no mercado, né? Então, o caixa ele é o oxigênio da empresa, é o que vai permitir você ter disponibilidade para distribuir, para investir e para melhorar a performance, né? Então, aqui o grande segredo é pensar em encurtar recebimentos, né? Sempre que possível, receber antes, e isso vai até numa negociação com uma adquirente, enfim, até esticar pagamentos, é buscar realmente pagar quanto tempo depois. Quanto antes a gente receber e depois a gente pagar, melhor vai ser para o nosso caixa e, consequentemente, para a empresa como um todo, né? E falando dessa forma, parece até relativamente óbvio, né?
Mas é importante que a gente mantenha isso no radar, porque acaba que no dia a dia, essas ações de melhoria de caixa não são tão óbvias assim. Né? E aqui, pessoal, alguns cases novamente que eu vi, que eu já pude participar, acho que um case interessante que a gente viu foi de uma academia que, frente a uma redução de vendas, decidiu antecipar recebimento, que é sempre um perigo, porque quando você antecipa recebimento, você esquece que o futuro vai chegar um dia e, eventualmente, esse dinheiro vai precisar estar lá, mas você adiantou ele para o presente. Então, obviamente, o futuro chegou e essa empresa não tinha essa receita em caixa disponível para o futuro, porque eu tinha adiantado isso. Então, isso acabou gerando a médio e longo prazo problemas muito sérios de caixa, da empresa olhar para o recurso que teria disponível e olhar que já tinha consumido aquilo no passado. Né? Então, acabou que os pagamentos acabaram não sendo mais viáveis para a empresa, ou seja, ela não estava sobrevivendo, não estava conseguindo fazer os pagamentos básicos do mês, porque não tinha receita suficiente disponível para isso. Né? E aqui a estratégia que a gente encontrou foi outra, né? Foi, ao invés de a gente buscar que a empresa se reconstituísse de dentro para fora, foi olhar para o mercado, né? E a gente conseguiu, através de uma estratégia de valuation, valorar essa empresa, não necessariamente pelo valor que a operação dela tinha, mas pela carteira de clientes e pelo ponto comercial. A gente conseguiu fazer o valuation dessa empresa, levar a mercado e comercializá-la com outro gestor. Então foi uma situação interessante que foi um ganha-ganha. O gestor, que estava com a empresa falida, conseguiu colocar o dinheiro no bolso e o comprador viu potencial na carteira de clientes e no ponto comercial e já vai ter payback do investimento que ele fez. Então, acho interessante a gente sempre refletir que os negócios não são um jogo de soma zero, se um ganha, o outro perde. A gente consegue achar situações aqui em que uma empresa estava para quebrar e simplesmente ambos os lados, tanto o comprador quanto o vendedor, conseguiram ter uma solução, um final feliz, vamos dizer assim. Né? Então, é bem interessante a gente sempre pensar isso, que em último caso, a gente sempre tem soluções. Né? E aí, pessoal, acho que dentro desse contexto, acho que essa primeira parte da conversa foi realmente para trazer esses insights sobre como a gente consegue melhorar esse nosso olhar de gestão financeira para o negócio, para ter um olhar realmente mais profundo. Né? E dentro desse contexto, eu queria trazer um pouco para vocês também já algumas dicas de como interpretar dados financeiros. Nesse contexto, a gente já tem entendido a importância de gerar esses dados e, por fim, trazer algumas melhores práticas gerais do dia a dia também. Né? Então, pessoal, acho que principalmente quando a gente fala de futuro, de criar uma estratégia futura, como eu falei, a gente precisa gerar dados, primeiramente, para apurar esses dados mensalmente ou semanalmente, para poder analisá-los e gerar um plano de ação. Né? Então, se a gente olha para finanças, a gente percebe que é uma complexidade muito grande. Né? São processos que envolvem rotinas, que envolvem pessoas, que executam em sistemas para gerar planilhas, e tudo isso precisa da comunicação entre todo mundo envolvido no processo. Então, a organização ela é crucial para gerar dados, e se não se separar uma atenção específica para isso, a gente acaba caindo naquele vale de simplesmente ir apagando fogo, simplesmente vivendo dia após dia sem pensar estrategicamente para o futuro. Né? Então, dentro de todo esse processo, gerar dados é a etapa crucial. É a gente ter uma fidedignidade dos dados, é conseguir gerá-los para analisá-los e tirar insights disso. Né? E aí, a grande sugestão que eu trago no primeiro momento é sempre gerar uma DRE em regime de caixa. Né? E o que é isso? A DRE ela é um demonstrativo de resultado da empresa, então basicamente a gente vai unificar receitas, gastos, investimentos, despesas, para entender quanto que sobrou de lucro. Né? E quando eu falo em regime de caixa, é literalmente a gente analisar quanto que entrou e quanto que saiu, e não necessariamente quanto a gente vendeu. Né? Um regime de competência, de venda, ele é importante para a gente analisar unidade de negócio, a performance do time, analisar a comissão comercial. Agora, para a gente analisar a estratégia, é muito importante que a gente olhe caixa, senão a gente oculta aquele quarto quadrante de gestão de caixa e pode acabar perdendo muito nesse processo. Né? Então, para que a gente analise e feche esse demonstrativo de resultado, a gente precisa primeiro ter um plano de contas, que é basicamente definir a natureza de todos os custos e receitas da academia. Então, a gente tem despesa com infraestrutura, aluguel. Isso é um plano de contas, é uma natureza. Agora, pessoal, 13º. Isso já é outra natureza. A gente vai alocar isso em locais distintos para analisar de formas distintas também. Então, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de um regime de um sistema de DRE aqui, que eu queria passar com vocês rapidamente. Acho que realmente para a gente começar a ter essa discussão um pouco mais profunda de como categorizar as contas e como organizá-las. Né? Então, acho que em um primeiro momento a gente sempre começa da receita operacional. Eu acho importante deixar isso claro. É sempre olhar para o que é da operação. Então, se a gente tem uma receita de doação, por exemplo, ou algum tipo de receita de marketing que a gente receba, enfim.
isso não entra na receita operacional. Isso vai entrar só no final do demonstrativo, porque a gente tem que considerar efetivamente a nossa atividade fim. Se a gente considera outras linhas de receita, a gente pode acabar olhando para um bom resultado, sendo que isso não é efetivamente o que está acontecendo dentro das nossas operações, né? A segunda linha são as deduções de venda, que ali a gente pode até passar, porque eventualmente são deduções que ocorrem se a gente tiver no lucro presumido ou lucro real. A grande parte dos clientes que eu vejo dentro do mercado de academia, realmente a gente está no simples, né? Então ali a gente acaba pulando aquela linha direto para a receita líquida. Vocês vão até ver que grandes empresas, eventualmente, até no demonstrativo que eles têm, partem direto da receita líquida, porque a dedução é um imposto já fechado, uma alíquota de PIS, COFINS, ISS, por exemplo. Então já deduz direto a nossa receita. Então, a gente partindo da receita líquida, né, aqui é o grande pulo do gato para a análise financeira dentro do nosso setor. Se a gente eventualmente está falando de uma distribuidora de comida, de bebida, né, a grande questão é que eles têm custos variáveis muito mais altos que os custos fixos, né? Uma distribuidora ela compra o produto, literalmente, para o último estágio da cadeia distribuir para o mercado, por exemplo. Então, os custos variáveis dentro de uma distribuidora são em torno de 80%, 85%. Se a gente está falando do nosso regime de academias, quais são os nossos custos variáveis no sentido daqueles custos que acompanham proporcionalmente a receita? São pequenos, são muito menores do que os nossos custos que já estão dados em infraestrutura física e de time, né? A experiência que eu tenho trabalhando com academias é em torno de 5% a 7% de custos variáveis. A gente falando de comissão comercial, eventualmente se for uma franquia, é o fundo de propaganda, royalties ou taxa de franquia. Então, isso vai depender muito também do nosso modelo ali que a gente está atuando no detalhe. Mas é muito difícil passar de 10%, né? Dentro do nosso modelo, a principal estrutura que a gente tem é o espaço físico, o investimento que a gente fez em maquinário, a hora-aula que a gente tem dos professores. Então, são investimentos que não acompanham proporcionalmente a receita, no sentido que se a gente dobra o número de alunos, a gente não dobra os gastos fixos, a gente não vai dobrar o valor de energia. Obviamente, ele vai crescer, mas não numa mesma proporção. Então, aqui é o que a gente chama de alavancagem operacional. Então, quanto maior que seja o nosso lucro bruto, que é a receita menos o custo variável, maior é a nossa alavancagem. Ou seja, quanto mais a gente vender, mais margem a gente vai gerar em cima dos custos fixos. Porque os custos fixos não acompanham a receita como os custos variáveis, né? Então, no modelo de academia, o insight que eu sempre dou a partir da DRE é que a gente refletir uma forma de ganhar escala, seja por quantidade de alunos, seja por a ticket médio, seja tem que estar de acordo com a nossa estratégia. Mas a grande questão é essa. A cada R$100 que a gente gera de receita, 5 são custos variáveis. Então, R$95 servem para arcar com esses custos fixos. E é uma vantagem que a gente tem dentro do nosso mercado em comparação à distribuidora, o exemplo que eu dei. Em que a gente teria que adquirir um produto para vendê-lo, né? O custo da mercadoria vendida. No nosso caso, a gente não tem esse ponto. E aí, pessoal, a gente tem o lucro bruto e, consequentemente, a margem bruta, que é comparar o lucro bruto com a receita operacional. Então, essa é a margem que a operação vai dar para a gente antes dos custos fixos, né? Aí, ali, a gente deduz os custos fixos, que tem toda a questão do plano de contas, como a gente falou. Se, eventualmente, é uma despesa administrativa, despesa com pessoal, infraestrutura. E aí, a gente chega no EBITDA, né? Imagino que muitos de vocês já possam ter ouvido falar nesse termo, que é basicamente quanto que a operação está gerando de resultado. Mas aqui de resultado para todo mundo envolvido na operação, seja ela o governo, com os impostos, seja ela os investidores, né, que colocaram dinheiro na operação, seja ela os sócios, né, que vão receber através da distribuição de lucro, né. Então, o EBITDA dele é antes dos impostos. É muito importante colocar isso, porque o regime tributário que a gente tem vai também afetar o nosso EBITDA, né. Então, a gente tirando o governo do esquema, tirando os impostos, a gente chega no resultado da operação, que é o primeiro grande indicador ali que eu gosto de utilizar para a gente entender quanto que a operação está gerando de margem. E se a gente olha em cinza o percentual, é literalmente comparar o resultado da operação com a receita operacional. Então, se a gente olha, por exemplo, que nosso resultado operacional é 40%, isso significa que do faturamento, a gente gastou 60% dele em custos fixos, impostos e custos variáveis. E 40% da nossa receita vai poder ser utilizado para tanto pagar os investidores quanto os financiadores, né? Então, aqui, a ideia é que a gente sempre analise cada uma dessas linhas comparado à receita, para que a gente entenda qual dessas linhas consome mais no que tange a receita, né? Pela experiência que eu tenho, a gente sempre vai ver despesa com pessoal e infraestrutura representando 60%, 50% do faturamento das academias, claro, dependendo do porte de receita que a gente gere, né? E aí tem o grande pulo do gato, que é a gente fazer esse ajuste para o não operacional, então determinadas receitas adicionais a gente coloca nesse momento,
e também o resultado financeiro, né? Se a gente, enfim, tem aplicações e tem algum tipo de retorno. Então, por isso que é importante separar o que é operação lá em cima do que não é operação aqui embaixo, né? E aí sim a gente chega no lucro líquido, que é um dos principais pontos que a gente apura para entender se a gente está tendo performance, né? E ali, novamente, a gente vai comparar o percentual sobre a receita. Se a gente tem 10% de lucro líquido, a cada R$ 100, a operação consome 90 e 10 sobram para a gente, né? Mas nesse momento, pessoal, a gente tem que dar um passo ainda mais, que é a questão do caixa, como a gente tinha comentado, né? Como eu comentei a importância disso, que é literalmente a gente ajustar o que é um fluxo de investimento e de financiamento, né? E aqui qual é a diferença? Quando eu falo de fluxo de investimento, é uma decisão que a gente, como gestor, teve de investir em algo. Então, o que for manutenção, por exemplo, de equipamentos, vai estar dentro do custo fixo, porque é o que a operação justifica, o que a operação demanda. Agora, o que for uma decisão nossa de trocar o maquinário da academia, ou de ampliar uma sala, ou de fazer uma reforma, isso vai estar em fluxo de investimento, fora do lucro líquido, porque consumiu o nosso recurso, nosso caixa, mas não foi o que a operação demandava, foi uma decisão nossa de criar valor a médio prazo para a empresa. Então, a gente poderia ter pego esse dinheiro distribuído, reinvestido, aplicado, mas a gente definiu e decidiu fazer investimentos. Então, toda a escolha de obras, equipamentos, máquinas, coloco fora do lucro líquido, mas a gente tem que olhar isso porque consumiu o recurso que a gente tinha na conta, né? E da mesma forma, fluxo de financiamento. Então, todo mês, o gestor ele vai ter uma distribuição de lucro ali do que sobrou, por exemplo, né? É muito importante isso também, que seja definido um prolabore para o gestor, que seja de acordo com o mercado, quanto que os concorrentes estão pagando, quanto que o mercado pagaria pelo seu cargo, e, eventualmente, o restante entra lá na distribuição de financiamento, financiando você como CEO, como gestor, né? E aí sim a gente consegue apurar o caixa. Ou seja, vocês verificaram que cada custo tem uma natureza e entra em um local diferente no demonstrativo, para que cada linha azul dessas a gente tenha um insight de como que a operação está. Então, primeiramente, custo variável, depois custo fixo, depois não operacional e, por fim, com toda a decisão de caixa que a gente tenha, né? Então, aqui é muito interessante, eu acho que é um primeiro modelo para que a gente possa partir e conseguir ter esse entendimento de profissionalizar esse nosso olhar de gestão financeira dentro das nossas empresas, né? E aí, pessoal, acho que o tempo já chegando no fim, eu queria só compartilhar com vocês algumas das melhores práticas que eu vejo aqui dentro das empresas que eu trabalho e aqui de ponta a ponta, tá? Desde a empresa mais madura, a empresa mais novata possível, até porque a gente poder padronizar aqui o nível de gestão financeira que a gente tem aqui. Eu imagino que tem gente já com nível muito avançado, gente iniciando. Então, trouxe aqui realmente alguns comentários e alguns insights para compartilhar com vocês, né? Então, acho que uma primeira questão, eventualmente, se alguém não faz isso ainda, né, separar a pessoa física da pessoa jurídica, eu acho que isso é crucial. E no que tange essa questão que a gente falou de um prolabore, né, mesmo que você seja o gestor único da sua empresa e que a empresa basicamente seja você, é importante que você defina um valor de mercado todo mês para ser o seu salário, R$ 5.000, por exemplo, que é um padrão que eu costumo ver, e o restante vai ser também, eventualmente, ao fim do mês, né, distribuído para você, mas não como prolabore, não como salário, mas sim como distribuição de lucro. É importante que seja feita essa divisão, porque se você, como gestor, distribui todo mês R$ 20.000 como salário, isso vai estar dentro do lucro líquido, vai diminuir a margem da operação, e quando a gente analisar a operação, a gente vai ver que a margem está muito pequena, que não está gerando resultado. Mas a operação não está gerando resultado porque você está tirando o resultado da operação, né? Então, só separar o que é prolabore e distribuição já dá uma noção para a gente do o que é efetivamente o pagamento pelo seu cargo e o que você está tirando realmente porque você conseguiu fazer com que a operação gerasse mais excedente, né? Acho que o segundo ponto é isso, de sempre que for possível, é importante que o sócio não execute o operacional, né? O sócio tem que pensar o estratégico, né? Então, a minha sugestão é sempre que esteja alguém assessorando vocês no que tange a lançamento de custo em sistema, determinação de centro de custo, apuração mensal e, eventualmente, até semanal de receitas. Então, vocês têm que ter alguém de confiança para fazer isso, para que vocês estejam focados na parte estratégica de crescimento, né? Como a gente falou, tem um sistema financeiro e, principalmente, utilizar um plano de contas que a gente consiga entender e classificar a natureza de cada conta. Aquela conversa que a gente teve de o que é fixo, o que é variável, o que é não operacional, o que é operacional, enfim, assim a gente vai conseguir ter uma profundidade maior, né? Manter o controle sobre os lançamentos, eu digo isso porque apesar disso não ter que ficar dentro do sócio, ficar dentro do gestor, essa questão do lançamento também não é uma terceirização que tem que ser feita 100%. Eu vejo às vezes muitos casos de pega algum auxiliar financeiro ou de gestão para ajudar nessa questão do sistema, mas ao longo do tempo a gente vê que isso não está sendo bem feito, né?
Então, é trabalho do gestor garantir que os lançamentos estão sendo feitos diários, está sendo feita uma conciliação comparando o sistema bancário com a conta corrente, para garantir que tudo que eventualmente tem que ser pago está sendo pago. Então, realmente é um trabalho bem braçal, mas que tem que ser constantemente analisado e revisado, né? Então, ali, monitorar custos, negociar com fornecedores, como a gente falou, acho que muitas vezes, mesmo entrando no dia a dia ali na operação, no apagar fogos, a gente tem sempre que pensar essa parte estratégica de custos, né? E aqui essa questão do orçamento, né, pessoal? Acho que aqui é realmente um outro nível também de gestão financeira. Você conseguir no início de um mês já ter uma previsão de gastos para o mês seguinte, ter uma previsão de receitas para o mês seguinte, entender efetivamente antes do mês começar quanto que vai ser uma margem projetada para aquele mês, a depender da sazonalidade que você tenha de receita na sua operação. Se for uma academia de natação em uma cidade muito fria, por exemplo, isso tem que ser feito com cuidado. Se você for uma academia que trabalhe, que dependa muito de Gympass, de agregadores, TotalPass, isso tem que ser feito com cuidado também. Então, é importante pensar em orçamento e tentar antever quanto de custo que você vai ter e quanto de receita. E, naturalmente, não sempre a gente vai bater e é natural que não bata. O importante é o exercício, o importante é estar sempre fazendo esse planejamento estratégico mesmo, né? Aqui a gente fala dos fechamentos mensais de performance também, sempre dentro das minhas consultorias, que é da gente conseguir construir mensalmente um retrato de como foi aquele mês e construir um plano de ação em cima desse mês para entender efetivamente ali as diferenças de cada mês do que tange a receitas e gastos, né? E aí isso envolve analisar indicadores financeiros, né? Monitorar concorrentes, como a gente falou, o que seu concorrente está fazendo de diferente que eventualmente você não está fazendo. Mas não necessariamente para imitá-lo, mas às vezes para você buscar também ter o seu diferencial, né? Criar esses planos de ação, como a gente falou, acho que isso é muito importante. Não falar só em números, mas como que a gente transforma esses números em um insight, em um plano de ação. O número ele conta uma história, né? Como eu falei, as finanças são a linguagem da academia, a linguagem da empresa. Então a gente precisa entender o número para entender a história da empresa e assim conseguir orientar o futuro, né? E ali, por fim, como a gente falou, é o olhar financeiro sobre a ótica do cliente, né? A gente fala, eventualmente, eu gosto de brincar, que a planilha aceita tudo. Então, a gente pode falar em aumentar o ticket médio, mas qual é o impacto isso vai ter com os seus alunos que estão com você há 20 anos, né? Acho que é sempre esse reflexo que a gente tem que pensar. Isso que eles querem? Essa é a saída que você tem que oferecer para o seu mercado? Será que esse é o melhor caminho? Então, assim, a planilha aceita tudo. O que a gente tem que pensar é o financeiro sobre o olhar do cliente que está alinhado com aquilo que a gente falou de definir o seu modelo de negócios mesmo, né? E ali, por fim, pessoal, acho que a questão de um fundo de reserva e capital de giro, que é literalmente o fundo de reserva é cerca de 2 a 3 meses de custo fixo, para que, eventualmente, algum descasamento de receita, você consiga estar preparado e não ter problemas de caixa, de capital de giro, como a gente falou, né? E o capital de giro seria essa questão, e o fundo de reserva é a gente ter realmente um valor reservado para, caso aconteça algo realmente fora do nosso planejamento. Enfim, um alagamento na cidade, uma máquina deu algum problema que não estava no radar. Então, apesar de ambos terem a mesma finalidade, o capital de giro ele é mais operacional, mais do dia a dia. E o fundo de reserva é para algo realmente que seja específico, né? E, por fim, pessoal, acho que é a questão da gente capacitar o time todo com a ótica do financeiro. Então, todo mundo tem que entender a responsabilidade financeira que tem no negócio, né? Em um primeiro momento, isso pode parecer um pouco geral, mas acho que no desenvolvimento que a gente tem como empresa e como gestor, isso pode até desembocar em uma distribuição de lucros para o time como um todo, né? Eu já vi isso acontecer de forma muito bem sucedida e, eventualmente, não precisa ser um grande valor representativo, mas um percentual do resultado ao fim do ano para todo o time, para toda a empresa, né? Isso acaba gerando uma motivação extra. A gente sabe que a gente vive em um mercado de trabalho que muitas vezes é constituído e a gente tem essa filosofia de trabalhar, fazer o nosso, deu 6 horas e ir para casa. E acho que você envolver o time de uma forma especial no que tange a resultado, no que tange a retorno também, acerca de um trabalho bem feito, isso acaba melhorando a performance como um todo, né? Então, eventualmente, com um crescimento de gestão da empresa, é refletir em conseguir distribuir também isso para o time, né? Isso melhora, faz com que o bolo aumente como um todo e todo mundo tire o seu pedaço também. Pessoal, então, gostaria de agradecer vocês pela conversa. Espero que tenha sido bem produtivo. Queria colocar meu contato aqui, como eu comentei, sou consultor empresarial, então qualquer um de vocês que queira se aprofundar em algum desses temas que a gente teve, ou até uma conversa mais específica para a realidade de vocês,